Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Inteligência Portuária, novidade aqui na sua TV Tati, Band Litoral. Nosso desafio é mostrar que o Complexo Portuário Brasileiro e o Porto de Santos funcionam a partir da tecnologia da informação também, da TI. Quem são os profissionais que provêm tecnologia para que a movimentação de cargas bata recordes a cada ano, não só no gigante brasileiro que fica na cidade de Santos, mas em todo o Complexo Portuário Nacional. E toda essa proposta vem à tona com o compromisso do jornalismo Bandeirantes, porque nós estamos aqui na sua TV Tati, nós estamos no Olho da Band. E recebendo o primeiro convidado dessa edição inicial do programa, vamos falar com o Ricardo Purpularguesa, que é o diretor executivo da T2S, uma das principais empresas fabricantes de software do Brasil. Olá, Marcelino, é um prazer poder participar da primeira edição do programa de vocês. Estou muito contente de estar aqui. Legal, Ricardo. É importantíssimo saber, né, que o potencial do desenvolvimento de software, né, a fábrica de software para o setor portuário parte de novos valores, novos talentos e de uma região que é extremamente portuária, que é a região da Baixada Santista, do Porto de Santos, e que esses talentos também nascem aqui na casa, né? Primeira pergunta que não poderia fugir, Ricardo, nessas boas-vindas para você, por que surgiu a ideia de fundar a T2S e o que significa T2S? T2S significa tecnologia, soluções e sistemas, né? Em vez de TSS, a gente colocou o 2 no meio. E ela surgiu inicialmente como uma empresa de TI, como a maioria das empresas de TI, com foco em todas as verticais, em qualquer indústria. Só que naturalmente, eu e os sócios, nós somos de Santos, naturalmente a gente percebeu que a vocação aqui na região era o porto, né? As primeiras oportunidades que a empresa teve foram no setor portuário e a gente acabou descobrindo que essa era a nossa vocação. A partir dessas oportunidades nós viemos desenvolvendo expertise nesse setor e que permitiu inclusive expandir isso para outros estados. Agora, Ricardo, quando a gente fala em desenvolvimento de software para o Porto de Santos, né, é muito abrangente, óbvio, vai desde uma transportadora, do monitoramento de uma carga, do moldal ferroviário, né, o moldal aquaviário, enfim, é um universo bastante amplo. Hoje, passado todos esses anos da experiência e do know-how da T2S no mercado, qual é o core business, né, traduzindo para o nosso público, qual é o foco de negócios da T2S hoje, o que ela faz especificamente? Tá, a T2S foi fundada em 2003, né, desde a sua fundação a gente trabalhou nesse setor e uma das coisas que a gente percebeu, mas logo de cara isso, é que empresas de serviço em geral, é muito difícil você ter uma solução de prateleira que atenda uma empresa de serviço. Uma empresa que presta serviço, ela, para ter competitividade, ela precisa fazer a coisa do seu jeito. Ela não tem que se adaptar ao software, o software é que tem que se adaptar a ela. Então nós nos especializamos em soluções sob demanda. Então, nós desenvolvemos sistemas sob demanda, baseado na necessidade específica de cada terminal. Embora a operação portuária ela tenha um padrão até global, nem só nacional, mas até global, toda a retaguarda da operação portuária ela é muito específica. Ela é muito específica por região. Então, nós atendemos terminais de outros estados e a gente percebe que mesmo a Receita Federal, por mais que ela seja federal, a atuação dela é sempre bastante regionalizada. Então, existem demandas que são muito específicas por região. A gente acabou descobrindo que o melhor caminho era trabalhar com soluções sob demanda, soluções especializadas. Hoje, o nosso principal serviço é desenvolvimento de sistemas sob demanda e integração de sistemas, porque o complexo da operação portuária envolve a interação entre múltiplos sistemas, de várias áreas, inclusive, e aí a gente acaba atuando na integração desses sistemas, que acaba sendo bastante complexa. Na verdade, isso que você falou é um tema importante, porque o Porto de Santos envolve, além da autoridade portuária, né, das inúmeras autoridades que existem, não só fiscais, aduaneiras, policiais, existem os órgãos anuentes, existem as entidades de classe, então também acaba às vezes que no passado cada uma dessas entidades desenvolveram os seus sistemas e os clientes na ponta, né, os players que operam no porto, eles acabam tendo que conversar e desenvolver sistemas que façam a sua interface, né, o seu modelo de transferência de dados, de informações por meio de APIs, por meio de vários modelos de negócio. Como que é esse desafio para a T2S? Você já falou que o produto não está na prateleira, que é algo customizado sob demanda, é como aquele velho alfaiate que eu faço terno sob medida.
Como é que é esse desafio? Porque nós temos aí vários sistemas. Se você quiser citar alguns deles, né? Nós temos sistemas na Arbitra, temos sistemas na Receita, sistemas na Autoridade Portuária, né? Antiga Codesp, enfim. Como é que é o desafio de fazer tudo isso se conversar e entregar o produto final para o teu cliente que atenda a agilidade operacional dele? Tá. O desafio é enorme. A gente começa pelo Syscomex, que é o termo mais conhecido, mas o Syscomex ele não é um sistema só. Ele é uma solução complexa que envolve múltiplos sistemas da Receita Federal. E os terminais, em função do tipo da sua operação, tem que conversar com um ou vários sistemas, mas não é só a Receita Federal. Polícia Federal, Anvisa, Ministério da Agricultura, vários órgãos governamentais, a própria ANTAC, demandam comunicação com os terminais portuários, mas não só elas. O terminal portuário também precisa se comunicar com o armador, que é o dono dos navios de carga, precisa se comunicar com os agentes de carga, com os despachantes, com os próprios importadores e exportadores. Então, toda essa comunicação que precisa ser muito fluida, todo mundo está interessado em saber o que está acontecendo com a carga em tempo real. Há uma preocupação muito grande com questões de segurança envolvidas com a carga, porque né, são informações restritas a determinados papéis. Então, é sempre um desafio muito grande e muito complexo. Mas é por isso que é gostoso, é por isso que a área de TI é bacana, é legal e ainda tem o desafio das novas tecnologias, que a área de TI ela é absurdamente ágil, as coisas vão aparecendo a cada 6 meses, as tecnologias que existem para você desenvolver sistemas, elas quase que viram do avesso, sigla atrás de sigla saindo todos os meses, então os desafios estão na tecnologia e no negócio, é um negócio complexo, o negócio portuário é complexo, fora as questões de automação, com sistemas de reconhecimento de caracteres de container, com balança, com cancela, com os próprios equipamentos que movimentam cargas, que hoje em dia... Lacres eletrônicos, né? Lacres eletrônicos. No Brasil, a gente não tem ainda nenhum terminal com automatização nem parcial nem completa, né? Mas existe essa tendência que também traz um novo desafio para a TI, porque você tem que se comunicar com equipamentos autônomos, caminhões sem motoristas que levam carga para lá e para cá, empilhadeiras que pegam carga e colocam nas posições corretas. A gente tem automatização de granel, né? Tem esteiras automatizadas hoje que precisam ser integradas com sistemas. Então, é um ambiente extremamente complexo. Para quem trabalha com TI é gostoso, porque você acaba lidando com os mais diversos tipos de problemas para resolver, né? Mas para os gestores não é tão gostoso assim, porque acaba trazendo muitos desafios, né? Para nós que desenvolvemos, mas também para os gestores que precisam lidar com os recursos que têm, que são finitos, para entregar soluções extremamente complexas. Agora, Ricardo, nós estamos vivendo aí a época da mobilidade, né? A época da nuvem, do cloud computing, né? A computação em nuvem, traduzindo para nós brasileiros, né? As modalidades de serviços da T2S, elas levam em consideração a prestação de serviço na modalidade SaaS, que é software como serviço, quando o cliente compra um sistema seu e ele apenas opera aquele sistema na nuvem, ou existe algum tipo de demanda, como você falou, que é customizado, disso operar localmente nos players, nos clientes, em servidores próprios, storages próprios, ou data centers escolhidos pelos teus clientes? Como é que isso funciona? Como é que é a variedade de operação dos teus sistemas? Tá. Nós temos os mais diversos tipos de arranjo. Em geral, o terminal portuário ele precisa ter um data center próprio, pelo menos para o sistema de operação portuária. Um sistema de missão crítica, ele não quer ficar dependendo de conexão, nem de velocidade de ambiente sem nuvem, embora tenha um caso no Brasil de um terminal no Rio que tem o seu sistema de operação rodando na nuvem, mas em geral os terminais eles mantêm o seu próprio data center, pelo menos para essa operação crítica, que é a operação portuária. Mas hoje as soluções são muito complexas de software e as áreas geralmente demandam soluções integradas que estão em nuvem. Os arranjos que são feitos entre os terminais e os parceiros são os mais diversos. Tem situações em que o parceiro hospeda, né, o parceiro que eu digo, o parceiro tecnológico, né, que a empresa de TI hospeda a solução e administra aquela solução hospedada no seu ambiente, que geralmente não é o seu ambiente, mas terceirizado com Google, Amazon, ou Microsoft Azure, ou qualquer outra plataforma. Aplicação.
E aí o próprio parceiro tecnológico administra e mantém aquela solução. Existem situações em que o parceiro só desenvolve a solução, transfere a propriedade intelectual do código-fonte e o próprio terminal implanta no seu ambiente, que geralmente é híbrido. Então, geralmente, os terminais eles possuem um data center interno, físico, mas possuem... redundâncias. Não só como redundâncias, mas para operar também. Para operar também de forma elasticidade, híbrida. Escalabilidade. Isso. Então, ele mantém uma infraestrutura em nuvem, conversando simultaneamente com uma infraestrutura física local. Em sistema replicado, né? Também, às vezes é só para garantir mesmo a contingência e continuidade. Isso, a contingência, mas às vezes é porque realmente tem soluções rodando em nuvem mesmo. Tem soluções que são muito convenientes rodar em nuvem, como o e-procurement, que é um software para os fornecedores, para você buscar produtos de fornecedores, né, fazer pregão eletrônico, esse tipo de coisa, é conveniente que fique em nuvem. Sistemas de gestão de pessoas é conveniente que fique em nuvem. E a pandemia trouxe um problema que antes não existia, que acelerou essa ida de algumas soluções de nicho para a nuvem. Então, isso aconteceu principalmente a de colaboração, né? No caso, um terminal que tinha toda a sua suíte de colaboração local, nesse momento de pandemia, ele viu que era extremamente vantajoso transferir isso para a nuvem, porque todos os funcionários remotos, isso trouxe uma demanda muito grande de banda e etc. Né? Fez sentido levar para a nuvem. Tá, nesse desafio todo, o Porto de Santos acaba sendo uma grande escola, né? Não só do ponto de vista da movimentação de carga, mas como dos desafios tecnológicos. Vocês levaram esse know-how para outras partes do Brasil, né? Por onde estão espalhados os players que são atendidos pela T2S? Quais são as regiões do Brasil e portos brasileiros? Tá, no Brasil nós atendemos praticamente todos os estados que possuem uma autoridade portuária relevante. A gente atende Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Pará, o Amazonas. Então, nós atendemos vários estados, né, com os mais diversos tipos de soluções. Nós temos algumas parcerias internacionais também com provedores de TOS, que são sistemas de operação portuária, porque nós atuamos como integradores dessas soluções. E isso nos permite ter contato e até alguns negócios. Nós ainda não somos uma empresa internacional, nós não oferecemos serviços ainda fora do Brasil, mas é uma intenção no curto prazo. Mas nós acabamos absorvendo alguma experiência, a gente tem acesso a soluções operando fora do país. Para a gente é muito legal ver essas experiências. A gente já viu operação de terminal automatizado, né? Muito bacana. A gente tem já alguns anos que nós participamos de algumas feiras internacionais relevantes no setor. Semana que vem tem uma nova, a gente está retomando, a TOC está retomando as feiras presenciais, então na semana que vem nós estaremos em Roterdã e na Antuérpia para acompanhar a feira e uma operação portuária de uma solução nova. Então isso traz uma expertise bacana para a gente, né? E uma rede de relacionamento muito importante. Global, né? Ampla. Inteligência Portuária faz um intervalo rápido, na volta vamos conversar com o Rodrigo Lopes Salgado, também diretor executivo da T2S, lá de dentro da empresa. A gente volta já. Voltamos com Inteligência Portuária aqui na sua TV Tati Band Litoral. Falando em novidades pelo mundo, como o Ricardo bem disse no bloco anterior, isso exige capital humano, né? Trabalhar em todos os portos do Brasil. Então a gente vai falar um pouquinho com o Rodrigo Lopes Salgado, que também é diretor executivo da T2S. Ele vai bater um papo com a gente lá dos escritórios da T2S, no Centro Histórico de Santos, ali à beira da lâmina d'água do maior porto do Brasil, que é esse gigante brasileiro. Seja bem-vindo então, Rodrigo. Quais são aí os desafios de recrutar talentos e competências para trabalhar no desenvolvimento de software no Complexo Portuário Nacional? Seja bem-vindo novamente. Essa pergunta é uma pergunta bem complicada. Cada dia que passa, respondê-la se torna um desafio, literalmente, né? Você colocou na pergunta aí sobre o desafio de recrutar. Um ano atrás o desafio era um, há 6 meses o desafio é outro, e hoje em dia está pior. O mercado está exigindo cada vez mais pessoas qualificadas.
nós não conseguimos encontrar as pessoas, a dificuldade de retenção também é muito alta, e quando eu comento de nós, estou me referindo bem genericamente a todo mundo, tá? Todos os tomadores de mão de obra, de desenvolvimento de software estão sofrendo essa mesma situação no mundo todo. Pergunta importante respondida pelo Rodrigo. Também é importante saber se houve uma transição no pré e pós-pandemia. Como isso aconteceu dentro da T2S? Essa dificuldade já existia e foi muito potencializada na pandemia. Na pandemia, as empresas precisaram literalmente, né, de maneira bem acelerada, precisaram se transformar digitalmente. E essa transformação digital ela já era bem conversada e bem planejada há 5 anos atrás. E em 2 meses, 3 meses no ano passado, muitas empresas tiveram que, a forceps, se transformar digitalmente de verdade, né? As pessoas foram trabalhar em casa e aí a demanda por serviços de escritório, para os serviços administrativos, os serviços operacionais da empresa, essa demanda, para que esse serviço funcionasse remoto e atendesse os clientes e os próprios funcionários, essa demanda explodiu no sentido de aumentar a necessidade de adaptações e desenvolvimentos nos sistemas das empresas. Legal, os professores, né, da T2S, né, os executivos, né, já que a gente chegou no dia dos professores recentemente, enfim, é sempre bom lembrar que eles têm essa relação com o meio acadêmico. Tanto o Ricardo quanto o Rodrigo dão aula em cursos superiores. E o Rodrigo vai contar um pouquinho como é essa interface para selecionar talentos na sala de aula. Creio que seja um filtro que facilite, né, a captação e a seleção de novos talentos para a T2S. Fala um pouquinho para a gente, Rodrigo. Desde o início, nós sempre tivemos o nosso processo seletivo muito vinculado a essa aproximação com o mundo acadêmico. Então, o processo seletivo nosso ainda é bem diferenciado, né? Os soft skills que todo mundo fala, né? São as competências que não são observadas numa entrevista ali de meia hora, numa entrevista de 1 hora, ou alguns recrutamentos mais duradouros assim, ainda não conseguem captar certas qualidades, certas habilidades e competências que a gente consegue identificar na sala de aula de graça. A pessoa ali está espontaneamente se mostrando de verdade. Então a gente sempre foi bem feliz na hora das nossas contratações. A Baixada Santista é um polo acadêmico forte, então nós sempre conseguimos preencher nossos quadros de funcionários com alunos formados pelas universidades aqui da região. Só que com a pandemia, o mundo, com o trabalho remoto, o mundo ficou muito mais fácil de se trabalhar de qualquer outro lugar do Brasil e do mundo. Então, o que nós percebemos aqui na empresa é que vários funcionários nossos estavam recebendo oportunidades de empresas de fora do estado de São Paulo, de outros cantos do Brasil, e alguns desses funcionários acabavam saindo. E nós fizemos o mesmo também, nós fomos buscar novos talentos em outras regiões do Brasil. Então hoje nosso quadro de funcionários está bem diversificado, a gente tem gente lá de Bagé, lá do sul, do Rio Grande do Sul, tem funcionário lá do Pará, então está bem diversificado. Importante a área de desenvolvimento de software também promover aí alguns benefícios, né, que acabem aí desenvolvendo a capacidade de criar de seus desenvolvedores. A T2S tem uma sala de descompressão, né, uma espécie de ambiente laboral favorável à conversa, à troca de ideias. Como é que isso surgiu também? Um ambiente muito adotado internacionalmente. Nós temos aí alguns ambientes conhecidos de grandes players nacionais e internacionais, mas a T2S também foi nessa tendência, né? Rodrigo, conta um pouquinho pra gente. Eu e o Ricardo já somos um produto desse pensamento, né? Nós nos recusamos a subir para São Paulo assim que nós nos formamos. Tivemos inúmeras oportunidades de trabalho, ainda continuam aparecendo algumas oportunidades de trabalho para a gente, até oportunidades bem atrativas, e a gente sempre prezou pela qualidade de vida e sempre pregou isso. Isso é um valor muito grande na T2S, aqui na empresa. No começo da empresa, quando nós éramos muito menores, era difícil concorrer, ainda é difícil concorrer com São Paulo, e a gente se esforçou muito para que a qualidade de vida pujasse, ela prevalecesse, e os nossos funcionários, colaboradores enxergaram isso, e eles
acabam compartilhando essa mesma visão, é o que dá uma identidade para a empresa, né? Esse pensamento corporativo, todo mundo alinhado na mesma visão de empresa, isso sempre aconteceu. Eu sempre estou retornando na pandemia. A pandemia trouxe um novo desafio, porque as pessoas começaram a trabalhar agora fora de casa. Eu comentei agora há pouco que as pessoas começaram a ser contratadas de outras regiões do país, e aí esse pensamento corporativo, essa identidade, ela fica mais difícil de ser mantida. Então, é um desafio nosso. Nós temos pessoas dedicadas a entrar em contato com todos os nossos funcionários. Nós fazemos questão de que os nossos happy hours de sexta-feira continuem acontecendo. Então a gente força que as pessoas tenham um mínimo de contato, é óbvio, com todos os protocolos e cuidados, mas esse contato nesse novo normal que todo mundo comenta, né? O novo normal, ninguém mais vai voltar para o trabalho, tudo vai ser diferente, mas nós acreditamos que não pode ser tudo diferente, né? Não se joga fora tudo que se construiu até então. A gente tem que aproveitar o melhor dos dois mundos, né? Não jogar tudo fora também é errado, e voltar ao que era completamente antes da pandemia também não me parece sensato. Então a gente está sempre bem aberto e consegue enxergar o bom dos dois momentos, e uma das coisas boas é preservar a identidade e a cultura da empresa. Legal, Rodrigo, muito interessante essa filosofia que vem sua e do Ricardo, né? Vem do DNA da T2S, enfim. A empresa já nasceu com esse pensamento, e vocês aí sofrendo assédio de uma forma positiva, assédio profissional para formarem grandes marcas e grandes players, mas não, estão ali com esse pensamento de empreender e prover tecnologias com talentos locais aqui no Porto de Santos. Rodrigo tem uma palavrinha final para a gente, aí os últimos esclarecimentos, ele que gravou carinhosamente essa mensagem remota para nós. Fica à vontade, Rodrigo, volte sempre e até breve. Queria agradecer a todos vocês, a produção excelente, a ideia e a forma de querer abordar esse mundo, que é o mundo portuário, principalmente aqui em Santos, e sobre uma ótica de inteligência mais nichada, que de verdade faz as coisas funcionarem, né? Não muito focando no trabalho braçal, que também é muito importante, mas existe todo um arcabouço ali de tecnologias apoiando esse pessoal. Desejo a vocês todo sucesso, espero que as pessoas, e tenho certeza que as pessoas vão abraçar o programa de vocês com todo o entusiasmo que eu estou sentindo que vocês estão produzindo e estão entregando isso com muita qualidade para todos. Legal, Rodrigo Lopes Salgado, diretor executivo também da T2S Tecnologia, dando aqui a sua conexão conosco de lá do Centro Histórico, aqui para os estúdios do Inteligência Portuária. A gente volta aqui no estúdio com algumas novidades. Eu vou falar para vocês o que são esses brindes aqui, ó. Iremos sortear no final do programa 2 brindes maravilhosos da T2S. Na verdade não são brindes, é um kit completo com material de proteção contra a Covid-19, material de escritório, enfim, squeeze, bloquinho de anotações. Ricardo e Rodrigo foram gentis conosco aqui para os nossos telespectadores. E no final a gente mostra como fazer para concorrer a estes brindes. Ricardo, desafio com RH, com capital humano, né? A linguagem moderna, né? O capital humano, né? Falando de desafio, eu vou colocar você numa saia justa agora. Qual foi o maior desafio encontrado no Porto de Santos? Olha, foram muitos, mas eu acho que eu destacaria a BTP. Quando estava entrando em operação, a gente teve pouco tempo para desenvolver todo o sistema de integração dela. Era um terminal Greenfield, né? Estava entrando em operação, e a gente teve muito pouco tempo para desenvolver uma solução bastante complexa, junto com o departamento de TI lá da BTP e a Fabiana Alencar, que é a gerente de TI. Foi uma parceria que deu super certo e foi muito desafiador. Eu acho que aquilo ali, inclusive, fez com que a gente desenvolvesse uma relação muito próxima, e até hoje a gente trabalha junto com a BTP, muito em função daquele grande desafio lá.
Na verdade, a BTP acabou movimentando desafios em vários setores da economia regional, né? É um player portuário de sucesso, uma joint, né? Enfim, com descontaminação do solo, todo um preparo, né? Para usar tecnologia de ponta no terminal, e a T2S, como provedora de tecnologia, faz parte também dessa história de sucesso. Falando em tecnologia, em joint, né? Falando em players internacionais que estão, né, de uma certa forma, ocupando espaço no Porto Santista, não só a BTP, mas outros terminais com capital estrangeiro. Vocês que já viajaram para outros portos, estão indo semana que vem para a Meca portuária brasileira, né? Agora que a China é a nova Meca, mas Holanda e Bélgica sempre tiveram em Roterdã, Antuérpia, né? Bélgica e Holanda, cases de sucesso portuários, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho se isso faz diferença para vocês. Como é que essa vivência, esse network internacional traz soluções para o mercado local? Agrega muito, né? A tecnologia portuária, ela é global. Existem softwares de uso global que são utilizados no Brasil e os equipamentos, a gente praticamente não tem equipamento com fabricação brasileira. Roterdã e Antuérpia, embora a China ela tenha ganhado protagonismo por causa do volume, não tem protagonismo por causa de tecnologia, né? Roterdã e Antuérpia têm terminais bem mais avançados, né? Mas isso agrega muito valor para a gente, isso traz muito conhecimento importante para a gente difundir aqui. Legal, importante então esse intercâmbio, né? Essa troca de experiências no mundo todo. E agora eu vou explicar, vou pedir para a produção jogar na tela, quem quiser ganhar os brindes aqui da T2S, como é que faz. Vocês vão compartilhar via LinkedIn, na página oficial do Inteligência Portuária, esta imagem. Essa imagem é a imagem de estreia do programa, com os dois convidados de hoje. Quem for no LinkedIn, vou abrir também para Instagram e Facebook. Quem compartilhar esta imagem com a frase "Eu assisti a estreia do programa", os dois primeiros que compartilharem, seja Facebook, Instagram ou Facebook, vão retirar com a produção do programa Inteligência Portuária os 2 kits, cada pessoa vai ganhar um kit da T2S Tecnologia. Ricardo, te colocar uma saia justa e já colocando você para suas despedidas. Se a T2S acabasse hoje, você começaria tudo de novo? E as suas despedidas, por favor. Tudo de novo, sem dúvida, tudo de novo. Eu gostaria de agradecer o convite, foi uma honra para nós podermos participar da primeira edição do programa de vocês e a gente deseja muito sucesso para a Inteligência Portuária. Legal, pessoal, a primeira edição do Inteligência Portuária termina aqui, voltamos na semana que vem para falar um pouquinho de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, agradecendo a T2S, toda a produção e direção da TV Tati Band Litoral. Se liga na gente, se liga no olho da Band. Estamos aqui na sua TV Tati Band Litoral. Até breve. Valeu!